Olá, pessoal. Meu nome é Douglas Meira, sou acadêmico de medicina e esse é o nosso espaço para aprender um pouco mais sobre o corpo humano, de forma simples, clara e bem didática. Então, se você também é apaixonado por entender a ciência da vida, vem comigo. Na aula de hoje daremos continuidade à nossa conversa sobre a membrana plasmática, falando um pouco sobre as especializações da membrana e os processos de transporte de massa. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações e bora para a aula. Iniciamos recordando os principais componentes da membrana plasmática. Temos os lipídios, as proteínas e os carboidratos, componentes presentes em todas as membranas das células do nosso corpo. Agora, outra informação que você também já deve saber é que possuímos diferentes tipos celulares, formando os diferentes tipos de tecido do nosso corpo e que, obviamente, essas células elas têm funções diferentes. A função do neurônio, por exemplo, não é a mesma das células estomacais. A das células intestinais também não é a mesma dos cardiomiócitos e assim por diante. Por esse motivo, a membrana plasmática das células ela pode apresentar alguns tipos diferentes de especializações, que visam auxiliar a célula na execução da sua função, ou seja, visam otimizar o funcionamento daquela célula. Vale destacar que a função celular é diferente da função da especialização da membrana, mas a função da especialização ela vai potencializar a função celular. Por exemplo, os enterócitos absorvem os nutrientes provenientes da digestão. Essa é a função daquela célula. Só que elas têm uma especialização de membrana que se chama microvilosidade, que nós vamos estudar, e que não realiza a absorção de nutrientes, mas aumenta a superfície de contato do enterócito, otimizando a sua função de absorver os nutrientes. Agora, olhando para esse modelo, eu gostaria de apresentar para vocês alguns conceitos importantes relacionados à região das células, a região celular, de uma célula que se encontra fixa na membrana basal. Na região superior, nós vamos encontrar a região apical, na região lateral, a região lateral, e na região inferior, a região basal. Aposto que você falou região inferior. Esses conceitos eles vão ser importantes porque as especializações da membrana elas podem ser subdivididas de acordo com as regiões celulares nas quais elas ocorrem. Por exemplo, existem especializações de membrana apical e também existem especializações de membrana basolateral. Entretanto, para fins didáticos, nós vamos trabalhar aqui com uma subdivisão relacionada com as funções das especializações, que para mim, Douglas, é mais fácil de se compreender. E aqui você consegue observar todas essas funções: adesão, vedação, oclusão, comunicação, aumento da superfície de contato e, por último, movimentação. Iniciamos com as especializações de adesão. A primeira delas é a zônula de adesão, que é formada por feixes de proteínas actina e proteínas caderinas, que vão circundar a célula de forma contínua pela membrana lateral. E elas vão ter a função de aumentar a adesividade intercelular. A segunda especialização é o desmossomo, que é formado por dois discos, que são as placas de ancoragem, que por sua vez são interligados por proteínas da classe das caderinas. Presos a essas placas discoidais estão os filamentos intermediários do esqueleto. E essa especialização ela também vai ter a função de aumentar a adesão intercelular, e ela vai ser a principal especialização que tem essa finalidade. Aqui você consegue enxergar um desmossomo observado em uma eletromicrografia. Existe uma doença que é chamada pênfigo foliáceo, que ela é popularmente conhecida como foco selvagem, que resulta na formação de bolhas. Ela é decorrente da produção de autoanticorpos contra uma glicoproteína, a DSG1, que pertence à família das caderinas. Lembram delas? Com isso, vai ocorrer a perda da adesão entre as células, principalmente nos queratinócitos, que são as células da epiderme, o que vai permitir a passagem de líquido tissular por esse espaço, levando à formação dessas bolhas aí, que além de muito incômodas para o paciente, elas vão poder se romper e vão favorecer a penetração de agentes infecciosos ali pela pele. E caso você tenha um pouco de curiosidade, e tenha vontade de entender um pouco mais sobre essa doença, eu te indico a leitura desse artigo.
Temos na sequência os hemidesmossomos, que são estruturas compostas por uma placa discoidal, cujos filamentos intermediários do citoesqueleto se prendem, e proteínas da classe integrina, que vão se ligar às proteínas da classe laminina que estão lá na membrana basal, e vão conferir um aumento da aderência entre as células e a lâmina basal. Nota que, diferente dos desmossomos, que vai realizar adesão intercelular entre células vizinhas, os hemidesmossomos eles vão realizar a adesão da célula com a membrana basal. A última especialização da membrana relacionada à adesão é a interdigitação, que é constituída por dobras laterais da membrana plasmática de uma célula que se ligam ou coincidem às dobras das membranas plasmáticas de suas células vizinhas. E isso ali vai aumentar a coesão e a aderência também entre as células. Agora, falando sobre as especializações de vedação, temos a zônula de oclusão, que é uma estrutura na forma de cinta selante, contínua, está localizada na região lateral das células, próxima ao ápice celular, e ela é formada por um cinturão de proteínas de membrana, as ocludinas e as claudinas, que vão se ligar às mesmas proteínas das células adjacentes e assim obliterar o espaço intercelular, que vai impedir a passagem de substâncias através dele. Como exemplo de especialização de membrana agora relacionada à comunicação, temos o gap junction, ou a junção comunicante, que é uma estrutura em formato cilíndrico que estabelece a comunicação entre o citoplasma de duas células vizinhas. Cada junção desta, geralmente circular, ela é constituída por um conjunto de tubos proteicos paralelos formados por dois conexons, que atravessam as membranas das duas células, e cada um desses conexons, por sua vez, é formado por 6 conexinas. No coração, por exemplo, essas junções comunicantes elas vão mediar o acoplamento elétrico dos cardiomiócitos e, como tal, vão ditar a velocidade e a direção da condução elétrica cardíaca. Dentre as especializações de membrana relacionadas ao aumento da superfície, encontramos as microvilosidades, que são pequenas projeções do citoplasma que têm um formato ali bem parecido com um dedo, localizado na superfície apical das células fixas e em toda a membrana das células não fixas, e elas têm por função aumentar a superfície de contato celular. No interior das microvilosidades, nós vamos encontrar microfilamentos de actina, como nós vamos poder observar nessa imagem. Outra característica das microvilosidades é que elas são rígidas e não se ramificam. As células intestinais são um excelente exemplo da ocorrência dessa especialidade em uma célula fixa. Já os ovócitos são exemplos da ocorrência de microvilosidades em células não fixas. Os estereocílios agora são expansões longas e filiformes da superfície apical das células, que parecem um pouco com as microvilosidades, mas elas têm um maior comprimento e elas podem se ramificar. Elas também têm como função aumentar a superfície de contato das células. Bons exemplos da ocorrência dos estereocílios são o epitélio de revestimento do epidídimo, que a gente pode ver na imagem, e as células sensoriais da orelha interna. Por fim, as pregas basais elas são reentrâncias e saliências provenientes da invaginação da membrana basal em contato com a lâmina basal, e têm a função de promover o aumento da superfície de contato daquela célula. Existem especializações que têm a função de movimentação, como os cílios e os flagelos. Entretanto, eu vou deixar para falar sobre eles na aula de citoesqueleto, quando nós vamos conversar um pouco sobre os microtúbulos estáveis que são organizados no padrão 9+2. Agora vamos falar um pouquinho sobre os transportes de massa, ou seja, o transporte de moléculas maiores através da membrana. Para isso, eu montei essa figura esquemática unindo o pedaço de 3 células distintas para demonstrar visualmente os tipos de transporte que nós vamos estudar agora. E são eles a fagocitose, a pinocitose e a micropinocitose, que ainda vai poder ser subdividida em seletiva e não seletiva. A fagocitose é um tipo de transporte seletivo, ou seja, que é mediado pela presença de receptores na membrana plasmática da célula, que são proteínas,
que ao identificarem uma determinada molécula vão desencadear uma série de respostas intracelulares que vão culminar com a emissão dos pseudópodes, que são projeções curtas e espessas da membrana plasmática que se estendem em torno do material a ser fagocitado, que no geral são partículas maiores. As células de defesa do nosso corpo, como os macrófagos e os neutrófilos, são células especialistas em realizarem esse tipo de transporte. O macrófago está me olhando a noite toda. Ah, eu acho ele tão bonito. Miga, esse tipinho de célula aí só quer te fagocitar. A pinocitose, por sua vez, é um tipo de transporte não seletivo, por meio do qual a célula emite projeções que são longas e finas, chamadas lamelópodes. Esse processo é praticado por todos os tipos celulares e está relacionado com o transporte de partículas que estão dissolvidas em solução aquosa. Por fim, temos a micropinocitose, que é o processo por meio do qual a célula transporta micropartículas através de invaginações da membrana plasmática. Esse processo vai poder ser dividido em dois tipos. A micropinocitose seletiva, que é aquela mediada por proteínas da membrana, na qual ocorre a formação nas vesículas cobertas. Ao observarmos as vesículas cobertas mais de perto em uma eletromicrografia, nós vamos perceber que elas possuem uma borda mais eletrondensa, ou seja, mais preta, que corresponde à área da presença dos receptores de membrana. Portanto, esse processo ocorre em regiões específicas da membrana, nas quais os receptores estão presentes. Na sequência dessa imagem, nós podemos observar o processo de formação dessas vesículas cobertas. O outro tipo é a micropinocitose não seletiva, que é aquela em que ocorre sem a mediação dos receptores, com a formação das cavéolas, que na eletromicrografia se diferem das vesículas cobertas pela ausência de uma região eletrondensa, ou seja, ausência de receptores. Então, esses aí são os 3 tipos de transporte que eu gostaria de comentar com vocês. E com isso, finalizamos o nosso conteúdo de membranas plasmáticas. Bom, eu espero que a aula de hoje possa ter sido útil para você de alguma forma. Todas as referências bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar com os amigos. Meu nome é Douglas Meira e até a próxima aula.